Gente, eu deixei o inciso primeiro por último, porque é o quarto requisito que demanda uma explicação maior e eu sabia que não daria tempo ali no bloco. Então, aqui está. Não ter sido falido numa empresa anterior que a pessoa teve, mas se foi que as obrigações tenham sido declaradas extintas. Vem para cá para a gente terminar o nosso desenho lá de falência que eu deixei. E aí você entende esse requisito da recuperação. Uma coisa está grudada com a outra. Vai chegar um momento aqui que você vai ter o pagamento dos credores e tudo mais. Vai chegar um momento que o administrador judicial ele presta contas, faz relatório e diz ao senhor juiz: senhor juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro desse processo. Não tem mais. Então, não tem mais sentido a gente manter esse processo aberto. Quando o administrador disser isso, não tem mais de onde tirar dinheiro. Ninguém está dizendo, gente, que as dívidas foram pagas não, viu? Ele está dizendo que não tem mais de onde tirar dinheiro. Como eu disse a vocês, isso aqui é um resumo, tá? Não é o processo por inteiro. Mas, de uma maneira geral, o juiz ele vai dar a sentença, uma outra sentença de encerramento de falência. Então, ele encerrou aqui o processo. É um processo que precisa de uma sentença para ser encerrado. Significa acabou. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, não conseguiu mais. E outra coisa, né? Como esses são os processos que muitas vezes não têm sucesso, como esses são processos que, diferente do processo civil normal, você não consegue atingir o mérito realmente que se espera, pronto, o juiz não vai ficar com esse processo aberto ad infinito. Pronto, está decretada a sentença de encerramento da falência. Mas, tem uma pessoa que está de castigo, que é o empresário. O empresário, lá no artigo 99, uma das coisas que a decretação da falência vai fazer com ele, ele vai ficar de castigo. Ele não vai poder exercer atividade de empresa. Ele está impedido de exercer atividade de empresa. Falamos disso na nossa primeira aula. E como é que ele pode voltar a exercer atividade de empresa? Ele só pode voltar a exercer atividade de empresa quando ele pede ao juiz. O juiz não vai fazer isso de ofício. Quando ele pede ao juiz a sentença, ele pede ao juiz que profira a sentença de extinção das obrigações. Aqui sim, ele poderá voltar a exercer atividade empresarial. Até parece que no Brasil isso acontece. No Brasil você arruma um laranja e fica tudo certo, é assim que se dá. Mas para efeito de prova, isso daqui é necessário para que vocês entendam que, se ele já tiver sido falido numa empresa anterior, que suas obrigações tenham sido declaradas extintas por sentença transitada em julgado, as responsabilidades aí decorrentes. Professora, e como é que ele consegue isso? Né? Só o falido chegar lá para o juiz e pedir, o juiz defere? Não. Ele vai ter que demonstrar ao juiz a ocorrência de um desses 4 incisos aqui. Ou ele paga a todos os credores, o que é bem improvável, ou ele consegue pagar pelo menos mais de 50% dos quirografários, nem que para isso ele tenha completado do seu bolso, porque vejam, os quirografários estão em 6º lugar. Se ele conseguiu pagar pelo menos mais de 50% dos quirografários, está muito bom. Ou no caso desses 2 incisos aqui, não são casos de mérito, são casos de decurso de tempo. Depois de 5 anos do encerramento da falência, ele pode pedir a extinção das obrigações, ou então esse prazo vai para 10 anos se ele tiver cometido crime falimentar. O que mais interessa aqui no inciso 3º e no inciso 4º é porque aqui, gente, ele pode não ter conseguido pagar simplesmente nada a ninguém. Só pelo decurso do prazo, ele pode pedir a extinção de suas obrigações. Afinal, não existe penalidade perpétua, nem para o mais horrendo crime que você cometer. Vamos ver agora, para a gente ir encerrando, para a gente ir chegando perto do nosso fim, né, com tudo que a gente já falou de competência, legitimidade. Eita, eu pulei o requisito da extrajudicial. Deixa eu voltar para cá, passei direto. A extrajudicial, deixa eu apagar aqui agora. A extrajudicial, se ela não for levada ao juízo, não tem requisito nenhum. Ninguém vai nem saber que ela existe. Né? Por exemplo, você contrata aqui o nosso curso e deixa de pagar. Se o site te chamar para fazer um acordo, tem algum requisito para isso? Isso precisa ser levado a juízo? Não. Então, a extrajudicial que não for levada a juízo, nem tem requisito nenhum para ser cumprido. Mas se ela for levada a juízo, basicamente, ela tem que cumprir esses requisitos da judicial, com a diferença que o prazo de carência para ela não vai ser de 5 anos. O prazo de carência vai ser de 2 anos. E falando nisso, vamos falar aqui
da extrajudicial. Primeiro, para depois a gente ir para a judicial. Do procedimento em si, que é o que falta a gente falar. Gente, a nossa doutrina, ela costuma identificar nos artigos 162 e 163, são bem pouquinhos artigos de recuperação extrajudicial, aquilo que a gente chama de recuperação extrajudicial consensual e majoritária. O artigo 162, ele diz: o devedor ele pode requerer homologação em juízo do plano de reste, juntando justificativa e o documento que contenha seus termos e condições com a assinatura dos credores que a ele aderiram. A doutrina diz que esse artigo 162 é o que se chama, esse nome não está na lei, de recuperação extrajudicial consensual. O que é que isso quer dizer, gente? Quando a empresa vai lá, bate na porta dos seus credores e consegue a adesão de 100% deles. Se todos os credores aderiram ao pedido de recuperação, se todos os credores acordaram, não precisa levar isso ao crivo do judiciário. Já é um acordo plenamente vinculante entre as partes. Não precisa gastar aí com custos de processo. Honorários de advogado, isso aqui é um tipo de coisa que, mesmo não sendo levado ao judiciário, todo mundo lança a mão de advogado. Mas você paga menos ao advogado, enfim, não precisa. Ah, mas se quiser, pode levar? Pode. Porque a partir do momento que se leve, você tem um título executivo judicial. Mas não tem muita necessidade. E aí, por isso que a gente chama de recuperação extrajudicial do tipo consensual. Quando a empresa foi lá e conseguiu um consenso de 100% dos credores, o que é bastante difícil de acontecer. Normalmente, o que costuma acontecer é a recuperação extrajudicial, que a doutrina chama de majoritária, e que a gente vai te explicar aqui. Imagina o seguinte: eu sou empresária e eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para não passar vergonha aqui com vocês, eu tenho 10 credores de R$10 cada. Gente, o que é que acontece aqui? Eu vou lá com muito sacrifício e consigo a adesão de mais de 60% dos créditos. Com muito sacrifício, eu converso com cada um dos meus credores e eles aderem ao meu plano. Eles realmente dizem ok. Mas eu tenho um percentual aqui, um pouco menor do que 40%, que não concordam com o meu plano. O que é que vai acontecer? O sacrifício que eu fiz aqui, eu corri, né? Eu nadei e vou morrer na praia. Porque se esse povo aqui não aderiu ao meu plano, esse povo vai correr por fora e pedir minha falência. Então, nesse caso, a lei traz uma possibilidade do empresário pedir ao juiz que, a pulso, faça esse plano obrigar quem não quer aderi-lo. Só quem pode obrigar a gente a fazer alguma coisa, quem é? O juiz. Então, por isso, 163 ele diz: o devedor poderá também requerer homologação da reste, que obriga a todos os credores por ele abrangidos, mas, para isso, esse pedido tem que ser assinado por credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de cada uma daquelas espécies que falamos. Então, é um quórum bem alto. Mas vejam, se eu quiser pagar para ver, eu posso pagar, é só não pedir homologação. Percebam que nos dois artigos, a gente tem um verbo em comum. Poderá. Poderá. Quer pagar para ver? Pague. Mas, nesse caso, para que você consiga que o juiz mande que esses daqui que não querem observem a pulso o plano de recuperação extrajudicial, tem que ter conseguido esse quórum, que é um quórum bem alto, né? Que é mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie. Por isso que eu dizia a vocês que na recuperação judicial, na extrajudicial, você não tem assim uma ordem de pagamento, né, dos credores, feito tem, é diferente. Mas as categorias de credores existem igualmente, tal qual como na falência. Gente, para deixar mais fácil para vocês, eu já fiz aqui um processamentozinho. Do mesmo jeito que eu desenhei de falência, eu já deixei pronto de recuperação extrajudicial e de recuperação judicial. Aí eu coloquei aqui. No caso da homologação da recuperação extrajudicial, ela se desenrola a partir de um inicial. E aí, uma coisa peculiar. Tanto na judicial quanto na extrajudicial, quando eu entro com a petição do meu cliente, pedindo a recuperação da empresa dele, quem é o réu desse processo, gente? Quem é o réu? Muitas vezes vocês dizem os credores, né? Não, não tem réu, não. Nem na judicial, nem na extrajudicial. Eu estou pedindo para o juiz, né, ali, pelas provas que eu vou trazer no processo, que ele defira o meu pedido de recuperação da empresa do meu cliente. Mas não tem réu, não.
Não tem réu. Estou pedindo a recuperação da empresa de fulaninho, mas não quero pedir nada contra ninguém, não. Entretanto, embora não haja réu, embora não haja contestação, recebido o pedido de homologação do plano de REST, previsto nos artigos 162 e 163, o juiz ordenará a publicação de edital no órgão oficial em jornal de grande circulação, convocando todos os credores do devedor para apresentar impugnação. Então, repito, na recuperação, agora estamos falando só da extrajudicial. Não há contestação. Mas qual é a forma que os credores podem reclamar do plano? Eles podem reclamar do plano através disso que a gente chama de impugnação. Pode ter até algum credor que tenha ficado de fora e tudo mais. O que é que os credores eles podem impugnar? Eles podem impugnar o não preenchimento do percentual mínimo, prática de ato de falência ou descumprimento de qualquer outra exigência legal. Eles têm um prazo de 30 dias para impugnar esse plano. A partir daí, então, é apresentada inicial. Deixa eu colocar aqui, acho que fica mais fácil, como a gente colocou lá na falência. É apresentada inicial, abre-se prazo para impugnação acerca do plano que foi apresentado. Depois que eles apresentam a impugnação, o devedor ele vai se manifestar. Mais ou menos aqui, gente, se você prestar atenção, é como se fosse inicial, contestação e réplica. É bem parecido. Se for apresentada impugnação, vai ser aberto o prazo de 5 dias para o que o devedor se manifeste. E aí, o juiz ele vai proferir a sua sentença. Decorrido o prazo do parágrafo 4º, os autos vão ser concluídos ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, num prazo de 5 dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando por sentença se entender que não implica a prática de atos previstos no artigo 130 desta lei e que não há outras irregularidades. Aqui a gente tem um ponto, né? O juiz, então, ele vai dar a sua sentença, como todo processo civil, só que pode ser que o juiz defira o plano, pode ser que o juiz indefira o plano. Se ele deferir, tranquilo, é o que se espera, né? O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após a sua homologação. Agora, e se ele indefere? Porque ou ele indefere ou ele defere. Como a gente disse, não tem sentenças parciais. Havendo prova de simulação de crédito ou vício de representação dos credores, a sua homologação vai ser indeferida. Da sentença cabe a apelação. Na hipótese de não homologação do plano, o devedor ele pode, a qualquer momento, gente, apresentar novo pedido de homologação da recuperação extrajudicial. Se as circunstâncias forem modificadas, ele pode, a todo momento, apresentar esse pedido. Existe uma dúvida aqui, mas é uma dúvida sem esclarecimento. Então, a gente vê que ela não pode cair numa prova objetiva. Ou se, pelo menos, se ela cair, ela tem que abarcar todas as possibilidades. Por quê? Na recuperação judicial, que a gente vai encerrar com ela, se o juiz não deferi-la, o juiz deve decretar a falência, não tem dúvida. Aqui, não fica claro na lei se com o indeferimento da REST ele deve ou não decretar a falência. Então, você vai ter uma parte da doutrina que vai dizer que deve, tá? Que se na judicial ele deve decretar, na extrajudicial ele também deve. Tem outra parte da doutrina que vai dizer que não, porque quando a lei quis que ele decretasse na judicial, ela disse, então ele também... A lei também deveria ter dito aqui. Mas, enfim, a gente não tem resposta para isso e a gente não tem, assim, uma posição dominante, porque a gente não tem muitos processos de recuperação extrajudicial, tá, gente? Não temos, simplesmente por quê? Porque nem sempre ela é levada ao crivo do judiciário, né? Então, muitas vezes acontecem e a gente nem sequer fica sabendo. Eu dou aula aqui numa faculdade tradicional aqui no interior de Pernambuco e tudo mais, é uma cidade razoavelmente perto de Recife, e é uma cidade que tem um comércio fortíssimo. Na verdade, a cidade é Caruaru, né? Vocês já ouviram falar do São João e tudo mais. E lá perto tem umas outras cidades, tem Toritama, que é a maior produtora, a segunda maior produtora de jeans do Brasil e tudo mais, e Santa Cruz, e é uma região que vive estritamente do comércio, muito forte do ponto de vista do comércio de roupa. E eu tive uma aluna que foi fazer lá um TCC, né, eu fui orientá-la,
As pessoas querem, viu, gente, fazer TCC de empresarial, por mais que vocês não acreditem. E ela foi, como lá são 2 varas só, ficou fácil dela fazer isso, 2 varas cíveis. E aí ela foi, na época pelo menos eram 2, ela foi verificar os processos em si, né, fazer uma pesquisa assim de campo dos processos de recuperação judicial. Isso eu vou dizer a vocês que foi mais ou menos 2015. Por que eu me lembro que era 2015? Porque a lei tinha 10 anos. E a lei, quando dá surpresa, que ela faz o levantamento, quando ela verifica, só existiam naquela cidade 2 processos de recuperação judicial. Né? Não tinha nada de extrajudicial e 2 de judicial. Você diz, por quê? Né? A cidade vai muito bem, o país em crise e todo mundo não. O que é que a gente depreendeu a partir daquele estudo? Que impera ainda muito a informalidade. Então, muitas vezes as empresas não pedem a recuperação judicial porque não conseguem ultrapassar o primeiro requisito, que é o da regularidade há mais de 2 anos. E para a gente terminar, vamos desenhar aqui o nosso procedimento de recuperação judicial. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar mudando o material, que aí dá, né, demora um pouquinho e fica mais confuso, eu vou pegar esse espaço aqui que está suficientemente em branco para desenhar a nossa recuperação judicial. A recuperação judicial é um processo propriamente dito, então ela se desenrola a partir da propositura de uma inicial. Já falamos de legitimidade, competência e tudo mais. Você só tem que ter cuidado que, além dos requisitos normais de uma petição inicial do CPC, ela ainda tem que ser acompanhada dos documentos que estão no artigo 51, para você verificar, tá? Aí, gente, se estiver em termo a documentação exigida no artigo 51, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. Então, vem para cá. Estando ok inicial, o juiz faz o que a gente chama de deferimento do processamento. Esse é um ato do juiz. Esse deferimento do processamento, tenham muito cuidado com isso daqui. Isso daqui não é mérito. Isso daqui o juiz só está dizendo que a petição inicial está ok. Do mesmo jeito que ele poderia mandar a parte emendá-la. Ele só está dizendo que está ok. Mas esse deferimento ele é muito importante porque a gente falou, por exemplo, que a partir dele haverá suspensão das ações e execuções. A partir dele vai nomear-se o administrador judicial. E vai, gente, acontecer uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui, que é a apresentação do plano. Esse ponto número 3, daqui a pouco eu venho para o 4, o ponto de número 3 diz, deferido o processamento da RJ, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia de Credores para a constituição do Comitê de Credores. A nossa lei, lembra que eu marquei uns artigos de órgãos do administrador judicial a partir do artigo 21? A nossa lei ainda traz Comitê de Credores e Assembleia de Credores. Quando vocês forem ler, são várias as atribuições do comitê e da assembleia, várias. Mas vocês precisam memorizar uma palavrinha para cada um. A assembleia está com acento porque na lei ainda está. A função precípua da assembleia de credores é votar, é deliberar. A função precípua do comitê de credores é fiscalizar. Né? São várias alíneas de atribuições da assembleia e do comitê. Né? Mas fica impossível, absolutamente impossível memorizar. Mas pense assim, a assembleia do seu condomínio se reúne para quê? Para fazer baixaria e tal, pronto, mais ou menos isso. Mas é para deliberar. E o comitê de credores tem como função principal a função fiscalizatória. Você tem juiz, você tem promotor, você tem administrador judicial, o próprio empresário e tudo mais, mas ainda você pode ter a figura desse comitê de credores. Mas vamos para cá. Sendo deferido o processamento da RJ, terá que ser apresentado o plano de recuperação judicial. Então, aqui vai ser apresentado o plano de recuperação judicial. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Esse plano vai ser apresentado num prazo improrrogável de 60 dias, da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação. O que é que acontece aqui? Se esse plano não for apresentado dentro desse prazo de 60 dias, se ele não for apresentado, o juiz irá decretar a falência da empresa. É algo muito grave. Ou ela apresenta o plano, ou se não apresentar, o juiz decreta a falência. Aí, gente, esse daqui foi o outro prazo que eu disse a vocês, que o STJ entendeu
que é prazo de direito material. Ele entendeu que a Lei 11.101 é um microsistema jurídico com regras próprias e esse prazo é de direito material. Mas muito advogado se deu mal com isso daqui. Muito advogado, antes do STJ se pronunciar, né? Entrou em vigor o novo CPC estabelece prazos em dias úteis, são 60 dias úteis. Dançou a empresa, dançou. Aí a dúvida era prazo de direito material, prazo de direito processual. O STJ disse prazo de direito material. Se você contar 60 dias úteis, a empresa do seu cliente faliu, porque você for contar esse prazo de maneira precipitada. Bom, mas o que a gente quer é que o plano tenha sido apresentado. Como a gente falou, não tem contestação aqui, né? Na recuperação extrajudicial, os credores podiam impugnar. Na judicial, os credores vão poder oferecer objeção. Aqui acontece o seguinte: digamos que o plano seja apresentado e que 100% dos credores concordem. Se 100% dos credores concordarem, o juiz defere a recuperação judicial em si. Agora, se os credores oferecerem objeção, que é o mais esperado, se os credores oferecerem objeção, diz aqui o artigo 56, havendo objeção de qualquer credor ao plano, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores. Porque, gente, ninguém melhor para decidir o que vai ser feito com o dinheiro do que o próprio dono do dinheiro, que é a Assembleia Geral de Credores. Então, dessa maneira que o nosso processo ele vai se desenrolando. Tá? Então, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, deixa eu ver aqui, acho que eu vou escrever aqui mesmo que fique apertado, mas eu acho que visualmente fica melhor. Se foi deferida a recuperação judicial, ok, está tudo certo, né? A empresa entra em recuperação judicial. Se foi decretada a falência, a gente já viu o que é que acontece. Esse plano de recuperação judicial, depois vocês leiam o artigo 50 da lei, que ele traz as principais modalidades, o que a empresa pode fazer para efetivamente se recuperar. Convocada a Assembleia Geral de Credores, o que é que vai acontecer? Em regra, vai acontecer o seguinte, algo que não acontece em nenhum outro processo do direito brasileiro. Estão lembrados que eu disse que aqui não era o juiz que julgava do jeito que a gente está acostumado? O que é que acontece? Se por acaso a Assembleia votar a favor, 100%, o juiz defere a RJ. Se a Assembleia não concordar, o juiz decreta a falência. Então, é aquilo que eu disse a vocês, é um órgão interferindo na atuação do juiz. Essa é a regra, tá? Isso é o que está aqui. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de RJ, todas as classes de credores referidas deverão aprovar a proposta. Essa é a regra. Se todo mundo concorda, RJ. Se não se concorda, falência. Mas, gente, o parágrafo 1º do artigo 45, ele traz um quórum de exceção para aprovação. O ideal seriam todos os credores aprovarem, mas é muito pesado você exigir que todos os credores aprovem. Então, a nossa lei ela vai trazer, nesse quórum aqui, que é melhor você tentar memorizar. Que quórum é esse? É só apresentar, só colocar aquelas categorias de credores com números que falamos aqui, que a recuperação judicial ela pode ser deferida mesmo sem todo mundo concordar. Isso daqui, a gente importa do direito americano, e aí a nossa doutrina, a nossa jurisprudência passa a falar, é outro tema também que está na moda, né? A gente falou do TCC, passa a falar em cram down, que é a possibilidade da recuperação judicial ela ser deferida, mesmo sem adesão de todos os credores e tudo mais. Certo? Só para a gente ir terminando aqui, está aqui. Aí, após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia de Credores, aquele artigo 57 que a gente falou, né? Vai se colocar a certidão negativa pela lei de débito tributário, mas a gente já explicou. Artigo 59, parágrafo 2º. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, cabe agravo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Olhem só. Da sentença que decreta a falência, cabe que recurso? Agravo. Não foi isso que a gente disse? Da sentença que concede a recuperação judicial, agravo. Então, no final das contas, é agravo aqui e é agravo aqui.
Nos dois casos, a sentença de agravo. No caso da recuperação judicial. Eu disse a vocês que tinha agravo 3 vezes em nossa lei, atacando decisão de mérito. As 3 vezes são sentença que decreta a falência, sentença que concede a recuperação judicial e no caso de impugnação de créditos, quando um credor vai impugnar o crédito do outro. São os casos de cabimento de agravo. Depois, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto do caput do artigo 61, o juiz decreta por sentença o encerramento da recuperação. Lembra que a gente falou que a falência ela tinha que ser encerrada por sentença, também tem que ter depois a sentença de encerramento da recuperação. Gente, aqui estão, como a gente disse, tá, as nossas súmulas, as nossas principais súmulas que a gente tem aqui sobre a nossa matéria. Deixa eu dar uma passada por elas, só enquanto o nosso tempo aqui não acaba. A 361. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que recebeu. No caso do artigo 94, inciso 1º, nesse caso a gente disse que precisa ter havido protesto, né? Então, o STJ ela exige, para que você possa pedir a falência dessa empresa, que você tenha a identificação da pessoa que recebeu a intimação do protesto. É para que isso, gente, não fique sendo uma forma de você estar pressionando a empresa. Ah, eu vou lhe protestar. Ah, eu mandei lhe protestar. Não. Então, para você pedir a falência da empresa nesse caso, tem que ter realmente lá a pessoa que recebeu a intimação acerca do protesto. A 29 a gente já tinha falado. A 25, na verdade, ela corrobora a regra que veio com o novo CPC. O prazo para interposição de recurso ele vai se contar da intimação da parte, né? Isso aí, a partir do novo CPC, isso já é o que está aqui. E aí, né, as outras estão aqui para vocês olharem, mas basicamente autoexplicáveis aqui para a gente. E sempre eu coloco o artigo embaixo, o artigo correspondente. Em termos de assunto, a gente vai acabando por aqui, né? Fizemos aí a nossa revisão no sentido mais completo possível da palavra, gente. Façam o que eu disse, tá? Aí eu sei que vocês, eu digo isso muito para a OAB, mas a OAB é outro público, eu sei que vocês já estão noutra vibe, mas façam isso que eu disse, né? Termine aqui de estudar e faça as anotações, veja as anotações e vai estruturando agora os artigos na ordem que a gente disse, valendo os artigos na ordem que a gente disse, para que você fique com essa coisa mais mapeada na sua cabeça. É mais fácil você resolver as questões de recuperação e falência quando você tem uma noção dessa do processo em si. Por isso que eu faço tanta questão de sair desenhando e tudo mais, embora não seja um desenho lá muito lindo, não seja um desenho maravilhoso, mas pelo menos para a gente mapear, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá certo? Mandem notícias, digam aí se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer tipo de questão, mandem aí notícias que a gente ainda se fala. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima oportunidade.